Olá! No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer o teste T pareado no R, ou seja, um teste T para quando eu tenho duas amostras e elas estão relacionadas, elas são dependentes. Nessa aula eu vou te explicar como fazer o teste de Shapiro-Wilk para as variáveis dependentes, já que a normalidade dos dados é um pressuposto do teste T pareado. Vou te ensinar a fazer o teste T para duas amostras que sejam dependentes. Vou te ensinar também como fazer o boxplot desses dados e no final a gente também vai pedir a estatística descritiva desses dados. Para essa aula de teste T pareado, a gente vai usar o banco de dados, que é o banco de dados 4.csv, que está disponível para download na descrição do vídeo. E esse banco de dados contém 275 indivíduos tratados com anticonvulsivante. E a gente tem nesse banco de dados variáveis que são a quantidade de convulsões que esse paciente teve ao longo de um dia. E aí isso foi medido antes do início do tratamento, que é essa variável convulsões underline PT, na primeira semana do tratamento, que é a convulsões S1, e na sexta semana, que é a convulsões S6. E eu quero que a gente verifique se tem diferença na quantidade de convulsões por dia de cada indivíduo de antes do tratamento para a primeira semana de tratamento. E vamos treinar também como descrever esses resultados de uma forma adequada. Por que o teste T pareado é adequado para essa situação? Porque veja que a gente está comparando a quantidade de convulsões de um paciente antes do tratamento com a quantidade de convulsões desse mesmo paciente na primeira semana. Então, a gente está aqui comparando duas amostras, a antes do tratamento com a da primeira semana, mas essas amostras são compostas pelos mesmos indivíduos, então elas não são amostras independentes, elas são amostras dependentes, amostras pareadas. Isso indica que o teste T pareado é uma medida adequada. Além disso, as variáveis convulsões são variáveis quantitativas, elas estão medindo uma quantidade. Isso também reforça que o teste T pareado é o adequado. Veja bem também que nesse caso eu vou usar o teste T pareado porque eu quero comparar apenas a quantidade de convulsões pré-tratamento com a quantidade de convulsões da primeira semana. Se eu quisesse fazer uma comparação dos três tempos, eu já não conseguiria usar o teste T pareado, porque ele só compara 2 a 2. Então, nesse caso, eu teria que usar uma nova de uma via com medidas repetidas, que é assunto para uma aula futura. Bom, então vamos para o R. Então, para fazer esse teste T pareado, eu vou usar esse script que está disponível para download na descrição do vídeo, junto com o banco de dados que vai ser utilizado. Então, se você quiser fazer na sua casa, pode fazer. O primeiro passo vai ser carregar os pacotes necessários e, caso você ainda não tenha esses pacotes instalados, instalá-los. Tudo isso, essas primeiras partes, eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu já tenho vídeos ensinando a carregar pacote, a instalar pacote e a abrir o seu banco de dados. Então, essa parte vai ser um pouco mais rápida. Se você se sentir um pouco perdido, volta nos vídeos anteriores nos quais eu expliquei isso. Eu vou deixar no card aqui em cima. Então, a primeira parte vai ser rodar esse código, porque aqui eu estou pedindo para ele instalar ou, se já estiver instalado, só carregar os pacotes dplyr e o pacote psych. O dplyr é importante para algumas visualizações de dados e o psych vai ser usado lá no final quando eu fizer uma estatística descritiva. Então, vou rodar aqui o código. Então, veja que ele carregou e instalou os dois pacotes. Uma vez que apareceu aqui esse sinal de maior, quer dizer que tudo foi rodado, então eu posso seguir com a análise. O primeiro passo aqui vai ser carregar o banco de dados. Como sempre, na verdade, antes de carregar, eu vou estabelecer meu diretório de trabalho. Para isso, eu vou vir em Session, Set Working Directory, Choose Directory. E aqui eu vou estabelecer que eu quero que meu diretório de trabalho seja a minha área de trabalho. Então, vou clicar aqui em Open. A partir de agora, o R vai entender que eu estou sempre trabalhando dentro dessa pasta que é a área de trabalho, desktop. Então,
ele vai procurar qualquer arquivo que eu pedir nessa pasta, que é a área de trabalho, e ele vai salvar coisas que eu desejo salvar também nessa pasta. Como essa aula está mais curtinha, eu achei legal usá-la para explicar algumas coisas diferentes que podem ser úteis para você. Então, normalmente você me vê rodando apenas essa parte aqui, ou seja, você me vê rodando um código pedindo para o R ler um arquivo CSV. Nesse caso, o meu arquivo chama banco de dados 4.csv e armazenar esse arquivo como dados. Eu vou inclusive rodar só esse pedaço para você ver o que acontece. Então, nesse caso aqui, ele vai rodar, ele vai abrir esse banco de dados, e se a gente pedir para ver esse banco de dados com essa função view, ele vai abrir aqui uma tabela, e eu vou ver que eu tenho o ID do paciente, o ID do médico, gênero, data de nascimento e quantidade de convulsões em 3 momentos: pré-tratamento, primeira semana, sexta semana. O problema é que quando eu montei esse banco de dados, eu esqueci de tirar o til. E esse til pode dar problema. O ideal é que não tenha acentos e caracteres especiais do tipo C cedilha. Então, o que eu fiz foi mudar dentro do próprio R o nome dessas variáveis. Então, achei legal te explicar como fazer isso, porque isso pode ser útil para você. Como que a gente renomeia variáveis? Então, para isso, a gente usa aqui que eu estou carregando, então eu estou aqui carregando esse banco de dados e chamando de dados. E aí eu uso esse operador que chama pipe, que é formado por um sinal de porcentagem, um sinal de maior e outro sinal de porcentagem. E estou dizendo, então, que dentro desse banco de dados eu quero que ele faça uma modificação. Qual a modificação? Eu quero que ele renomeie. Então, vem daí o rename. O que eu quero renomear? Então, veja que eu estabeleci aqui que o que chamava convulsões, eu quero passar a chamar de convulsões PT, o que antes chamava convulsões com o til. Aí, aqui, a mesma coisa, convulsões SI, o que chamava convulsões com o til. Convulsões S6, o que chamava convulsões com o til. Então, eu basicamente só escrevi de novo o nome das variáveis sem o til. Se eu rodar agora o código completo, veja que a hora que eu for olhar esse banco de dados aqui com o view, agora as variáveis não têm mais o til. Eu poderia ter feito isso também para o gênero? Poderia, que eu esqueci, porque a gente nem vai usar essa variável, mas eu poderia. Como que eu faria isso? Acrescentando aqui, dizendo que eu quero que chame de gênero sem o acento circunflexo, que antes chamava gênero com o acento circunflexo. Se eu rodar esse código de novo, então veja que não adianta nada eu ter mudado no script se eu não rodar o código, né? Então eu vou rodar o código de novo. E aí vou de novo aqui pedir para visualizar. Se eu fizer isso, veja que agora gênero também está sem o acento circunflexo. Tem acento no médico também, né? Eu me empolguei nos acentos, mas tudo bem, porque a gente só vai usar mesmo as variáveis convulsões. Então, perfeito. Uma outra função que eu gosto nessa parte de abrir o banco de dados é essa glimpse, e com ela a gente consegue ver que o R codificou, ele considerou que ID do paciente, ID do médico, gênero e data de nascimento são factors, são fatores, e que convulsões são int, são variáveis quantitativas que são números inteiros. Nisso aqui ele está certo, no resto ele não está muito certo, ele está certo só para gênero, né? Bom, ID do paciente e do médico poderia ser um fator sim, mas data de nascimento não dá para ele interpretar como um fator. Mas como a gente não vai usar, não vamos nos preocupar com isso, vamos seguir em frente. E se ele tivesse identificado uma coisa como número inteiro, deveria ser um fator. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas eu já expliquei num vídeo anterior como resolver. Então, assiste aí, vai aparecer no card aqui em cima se esse for o seu problema. Bom, então depois de a gente ter feito essas alterações no banco de dados, um terceiro passo vai ser a verificação da normalidade dos dados. É importante entender que como a gente está trabalhando com teste pareado,
o pressuposto não é que as duas variáveis dependentes tenham distribuição normal, e sim que a diferença entre elas tenha distribuição normal. Então, o que eu fiz aqui, primeiro, foi criar uma variável que é a diferença entre as minhas duas variáveis. Então, lembra que a minha pergunta experimental era se existia diferença entre as quantidades de convulsões pré-tratamento e na primeira semana de tratamento. Então, como eu quero comparar convulsões pré-tratamento com convulsões na primeira semana, o que precisa ser normal é a diferença entre essas duas variáveis. Então, eu vou verificar a normalidade dessa diferença. Para ficar mais simples, o que eu vou fazer é criar uma nova variável no meu banco de dados, que é a diferença. Então, para criar essa nova variável, eu escrevi assim: dados, cifrão, diferença PT-S1. Então, é a diferença entre as convulsões pré-tratamento e na primeira semana. Então, eu estou dizendo que eu quero essa variável dentro desse banco de dados chamado dados. Essa variável, nesse momento, ela ainda não existe. Então, como ela não existe, a hora que eu rodar alguma coisa, ela vai ser criada no banco de dados. Então, eu vou dizer que essa variável vai receber a informação que é o dado cifrão convulsões PT menos o dados cifrão convulsões S1. O R, ele está programado para fazer qualquer operação matemática. Então, na hora que eu coloco esse sinal, ele vai entender que é uma subtração. Vou apagar aqui minha cola e veja que se eu rodar essa linha inteira aqui, com Ctrl Enter, quando eu olho no banco de dados, surgiu aqui uma terceira coluna, que nada mais é do que a diferença entre essas duas colunas. Importa se eu coloquei PT menos S1 ou S1 menos PT? Não importa, tá? Porque o que vai mudar é só o sinal da diferença, mas não a quantidade, então isso não é um problema. E aí a gente vai fazer o teste de Shapiro, que é o Shapiro.teste, não com as variáveis originais, mas com a diferença entre elas. Então, o que a gente vai ver aqui é o Shapiro para essa diferença. Vou rodar aqui e veja que esse Shapiro, lembrando que o Shapiro tem como hipótese nula que os dados têm distribuição normal e hipótese alternativa que os dados não têm distribuição normal. Veja que essa é uma situação que o valor de P foi menor que 2,2 vezes 10 elevado a menos 16. Isso é um valor muito pequeno, muito menor que 0,05. Portanto, eu vou rejeitar a hipótese nula e escolher a hipótese alternativa, de que os dados não apresentam distribuição normal. Isso é um problema, porque o ideal é que o teste T pareado seja aplicado a dados com distribuição normal. O que fazer nesse caso que a normalidade não foi atendida? A gente tem três opções. Uma delas é seguir com o teste T pareado, porque muitas referências sugerem que o teste T pareado é robusto a violações da normalidade. O que eu quero dizer com isso? Que o resultado dele é confiável mesmo quando a distribuição não apresenta essa característica de distribuição normal. Há várias críticas a essa estratégia de simplesmente seguir a vida. Mas é o que a gente vai fazer aqui, porque eu quero te mostrar como fazer o teste T pareado e eu quero usar exatamente o mesmo banco de dados que a gente usou lá no SPSS. Outra alternativa seria você transformar os dados. Então, por exemplo, trabalhar com o logaritmo dos dados. Isso muitas vezes torna aquela distribuição normal e permite aí o uso de testes que requerem uma distribuição normal. Uma terceira alternativa seria usar um teste não paramétrico que não tenha normalidade como pressuposto. Nesse caso do teste T pareado, o teste não paramétrico correspondente ao teste de Wilcoxon. Vamos ter aula sobre ele também mais para frente. Mas eu já tenho vídeo ensinando a fazer o Wilcoxon lá no SPSS. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, a gente vai seguir, mas isso não é necessariamente o mais recomendado, tá? Para fazer o teste T pareado, então, a gente vai usar a função tTeste, que a gente já usou nas aulas anteriores. Então, t.teste,
Aí eu tenho que estabelecer qual é a minha variável dependente. E, na verdade, nesse caso, a gente tem duas, né? Então, a gente vai colocar as duas separadas por vírgulas. A dados convulsões PT e a dados convulsões, dados cifrão convulsões SI. E aí, como esse é um teste T pareado, a gente vai escrever aqui que paired equal true. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é para considerar que é pareado. Pareado igual a verdadeiro. Vou apagar aqui minha cola. E vamos rodar o teste T. Então, se eu der aqui um Ctrl Enter, a gente vai ver o resultado do teste T pareado. Então, veja que ele fala aqui que foi feito o teste T pareado com os dados que foram convulsões PT e convulsões S1. Ele viu aqui um valor de T de 3,67 com 274 graus de liberdade. É uma quantidade grande porque a gente tinha realmente 275 sujeitos. Eu tenho aqui um valor de P que é menor que 0,05. Ele me dá um intervalo de confiança 95% para a diferença entre as medidas e ele me dá a média das diferenças. Então, existe em média uma convulsão de diferença entre o pré-tratamento e uma semana de tratamento. Então, nesse caso, para ficar bem claro, Ana, o que esse resultado mostra, a hipótese nula do teste T pareado é sempre que a diferença é igual a zero, e a hipótese alternativa é que a diferença é diferente de zero. Então, nesse caso, a hipótese nula vai ser que a diferença entre a quantidade de convulsões pré-tratamento e na primeira semana é zero. Ou ainda a gente pode escrever essa hipótese como dizendo que a média de convulsões pré-tratamento é igual à média de convulsões pós-tratamento, na primeira semana, nesse caso. E a hipótese alternativa vai ser a negação disso. Então, nesse caso, que existe uma diferença entre a quantidade de convulsões pré-tratamento e a quantidade de convulsões na primeira semana. Nesse caso, como o valor de P foi menor que 0,05, a gente está numa situação de rejeitar a hipótese nula e ficar com a hipótese alternativa, ou seja, vou entender que existe uma diferença na quantidade de convulsões pré-tratamento para a primeira semana de tratamento. Veja que até aqui a gente não tem muito como saber se o que houve foi uma redução ou um aumento na quantidade de convulsões. É por isso que a estatística descritiva vai ser fundamental aqui nesse teste. Então, eu vou descer aqui e veja que eu preparei duas partes de estatística descritiva. Tanto uma para a gente ver gráfico, na verdade, mais especificamente o box plot, que me dá também uma noção da distribuição, e uma estatística para a gente ver médias e desvios. Então, vamos começar pelo começo, pelos gráficos. Então, aqui eu pedi o box plot. Box plot você já sabe das aulas anteriores que a gente pede pelo comando box plot. E para isso eu tenho que colocar qual é a variável que eu quero que ele coloque lá no eixo Y. Então, nesse caso, vai ser dados cifrão convulsões PT. Aí, YLAB, ou seja, o rótulo do eixo Y, eu escrevi aqui como quantidade de convulsões, porque é isso que essa variável representa. E eu coloquei aqui como o label, o rótulo do eixo X, que essa é a quantidade pré-tratamento. Coloquei isso como rótulo porque aqui eu estou usando a convulsões PT, certo? Então, vou rodar isso aqui para você ver o que acontece. Então, veja que aqui eu tenho o box plot. Vou clicar aqui em zoom para a gente ver melhor, mas então eu tenho aqui um box plot da quantidade de convulsões pré-tratamento. Veja também que eu tenho muitos outliers, todos que estão acima do limite superior. Então, o limite superior do box plot está aqui perto de 13 convulsões e a gente tem
várias pessoas que apresentaram uma quantidade de convulsões acima desse limite superior, então todo mundo aí é outlier. Essa presença massiva de outlier também é um indicativo que o teste T não é o melhor teste, tá? O ideal seria fazer, por exemplo, o teste de Wilcoxon. Eu só estou seguindo com essa análise para ficar o mesmo exemplo do SPSS, então vamos lá, vou fechar aqui. Aí o que eu fiz aqui foi programar esse boxplot e programar também o mesmo boxplot, só que agora para convulsões na primeira semana, convulsões S1. E a outra coisa que eu mudei aqui, agora o rótulo do eixo X não é mais pré-tratamento e sim primeira semana de tratamento. Só essa a diferença. E o que eu fiz aqui foi colocar antes desses dados, desses códigos para o boxplot, essa funçãozinha aqui para que esses dois resultados, esses dois gráficos saiam na mesma linha. Então, eu coloquei aqui que eu quero que os gráficos que vierem na sequência estejam todos em uma linha e duas colunas. Então, como aqui eu tenho dois gráficos, eles vão sair lado a lado. Vou rodar tudo isso para você ver o que vai acontecer. Então, veja, vou até dar o zoom aqui para a gente ver melhor, que eu tenho aqui a quantidade de convulsões pré-tratamento e na primeira semana lado a lado. Ela só apareceu lado a lado porque eu coloquei essa funçãozinha aqui que é o par, mfrow, sei lá como a gente lê isso, mas por causa dela que eles saíram lado a lado, que é muito bom para eu conseguir comparar. Mas, de novo, a quantidade de outliers nesses gráficos é muito grande, o que indica que o teste T pareado não é uma boa alternativa. Outra coisa que eu já não gostei, já vou aproveitar para a gente discutir, é que veja que o R gerou aqui gráficos com escalas diferentes. E a hora que eu coloquei um do lado do outro, a gente tem uma tendência a comparar. Mas veja que aqui vai até 30 e aqui passa do 40, né? Vai praticamente até 50. Então, as escalas estão diferentes, eles não são mais comparáveis. Tem que tomar cuidado com isso. Mexer em escala é um dos jeitos de mentir usando estatística. Eu já falei sobre isso lá no Instagram. Se você ainda não me segue, o Instagram é @estatísticaaplicada e lá a gente fala sobre alguns assuntos mais teóricos que tem a ver com as aulas que a gente fala por aqui. Então, ok, os dois boxplots estão feitos, vou fechar aqui. A gente também pode fazer uma aula só sobre gráfico no R, tá? Eu só não quero gastar um super tempo falando de todos os códigos para fazer gráfico, mas se você tem interesse em aulas de gráfico, comenta aqui embaixo, me conta que você tem esse interesse para eu programar aulas de gráfico no R também. E aí, por fim, eu fiz aqui um passo 6, que é opcional, para a gente fazer uma análise descritiva dos dados. Para isso, eu usei a função summary. Essa função summary, se eu não me engano, ela é nativa do R, então summary, ela é. E aí eu peço aqui, por exemplo, que eu quero o resumo da variável convulsões PT. Quando eu rodo essa função, ela vai me fornecer a mediana, a média, primeiro e terceiro quartis e mínimo e máximo. Então, ela dá um resumo dos dados. Poxa vida, ela falou a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil e não falou qual é o segundo quartil. Não falou porque o segundo quartil é a mediana, né? Então, toma cuidado com isso. Eu já vi gente perguntando, ué, mas cadê o segundo quartil? Ele tá aqui, só que ele tá no nome mais pop, que é mediana. E aí dá pra gente fazer isso também, igualzinho para as convulsões na primeira semana, né? Vou rodar. Então, veja que na primeira semana, a média de convulsões, ela diminuiu, né? Ela foi quase uma convulsão ao dia menor, quando a gente compara a média pré-tratamento com a média na primeira semana. Então, aqueles dados indicando que tem diferença nas médias, estão me mostrando que teve uma redução da quantidade de convulsões. Mas aqui acho que vale a gente pensar muito bem se a gente está usando o teste adequado.
Lembra que os dados não têm distribuição normal e tem muitos outliers. O ideal seria usar um teste que não se baseia na média, e sim na mediana. Então, um teste que se baseia na mediana provavelmente não encontraria diferença entre esses grupos, já que as medianas estão iguais, tanto pré-tratamento quanto pós-tratamento. A mediana é uma medida mais confiável do conjunto de dados quando a gente tem muito outlier. Essa é uma discussão que eu também já tive lá no Instagram, então, lá no @estatística aplicada. A mediana é uma medida menos sensível a esses valores extremos. Se você gostaria de um vídeo teórico sobre medidas de tendência central, que é o caso da média, da mediana, da moda, me fala que essa também é uma das minhas ideias. Eu estava pensando mesmo em fazer um vídeo teórico sobre isso. E aí, um outro jeito de fazer uma estatística descritiva é usando a função describe, que só funciona quando você está com o pacote scikit carregado e instalado. Então, a gente pode rodar aqui, veja que é a mesma coisa, é a mesma função, só que ao invés de summary, a gente usa o describe. Aí eu vou dar aqui um Ctrl Enter, e eu gosto desse porque ele dá muito mais informação, ele dá o N, a média, o desvio padrão, a mediana, ele dá aqui mínimo e máximo, a amplitude, a assimetria, a curtose, o erro padrão. Então, tudo isso é muito mais, ele dá mais informações do que a gente tem com o pacote Summary. Mas Summary é até melhor quando a gente quer os quartis, né? Veja que aqui ele não deu primeiro e terceiro quartis. E aí, vou rodar aqui para as convulsões na primeira semana. Então, de novo, veja, ele vai me dar a média, desvio padrão, erro padrão, curtose, assimetria, o range, a amplitude, o mínimo e máximo. Ele é um pacote que descreve com um pouco mais de detalhe. Tá, vamos imaginar que você tem certeza que o teste T pareado é adequado. Vamos imaginar que esse é um conjunto de dados sem outlier e com distribuição normal. O que a gente faz? A gente volta aqui e vamos treinar então como descrever o seu resultado. Então, eu vou rodar de novo aqui esse teste T pareado, aquela mesma função que eu já usei, tá, gente? E aí eu vou descrever o resultado com base no que aparece aqui no console. Eu vou dizer que o teste T pareado mostrou que a média de convulsões na primeira semana é diferente da média de convulsões pré-tratamento. E aí eu vou colocar entre parênteses todos os valores que me guiaram a essa conclusão, que nesse caso são o valor de T, que é o 3,6762. Na frente do T, entre parênteses, vou colocar os graus de liberdade, o DF, o 274, e vou colocar o valor de P, que nesse caso é P menor que 0,001, ok? Não vou nem colocar o valor exato do P, porque como ele é muito pequeno, se é menor que 0,001, a gente nem coloca o valor exato, a gente só coloca que é menor que 0,001. Nesse caso, eu posso ainda terminar dizendo que a primeira semana de tratamento apresentou uma média de convulsões inferior à da semana pré-tratamento. Isso eu sei principalmente porque eu olhei aqui na estatística descritiva, né? A gente viu que a média da semana 1 é menor que a média pré-tratamento. Além disso, um outro indicativo de que a média na primeira semana é menor do que a média pré-tratamento é esse mean of the differences, essa média das diferenças fornecida aqui pelo teste ser um valor positivo. Ele sempre faz o primeiro valor menos o segundo valor. Então, a primeira variável que eu coloquei aqui menos a segunda. Então, ele está fazendo a média das convulsões pré-tratamento menos a média das convulsões na primeira semana. Como esse resultado foi positivo, isso significa que esse valor aqui, o convulsões na primeira semana, é menor que o convulsões pré-tratamento. Então, isso também já é um indicativo.
Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso é importante para valorizar o meu trabalho. Além disso, eu estou também no Instagram, no @estatística aplicada, e lá eu posto conteúdos teóricos curtos, aviso quando novos vídeos são publicados e também respondo a perguntas que são frequentes aqui no canal. Então, se quiser me seguir por lá também, vou ficar feliz. Espero que você tenha gostado e até a próxima!